Oi, crianças! É hora da nossa história e hoje vocês vão conhecer a história de Salim, um menino muito especial que morava na Pérsia. Vocês estão preparados? Olá, eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. E se eu estiver falando com alguém que ainda não se inscreveu, se inscreva e não esqueça de compartilhar a história com outras crianças. Combinado? Vamos começar a nossa história? Só lembrando que essa história não é uma história bíblica, mas preste atenção que você vai tirar lições muito importantes para a sua vida. Agora eu vou pedir para vocês abrirem os seus ouvidos, arregalarem os seus olhos, para vocês aprenderem a lição de hoje. Como eu disse, eu vou contar a história de Salim. Ele não tinha pai e morava com a sua mãe e ela era muito pobre e fazia um grande esforço para cuidar do menino. Chegou um tempo que ela não tinha mais condições de cuidar dele. Então, ela resolveu mandar Salim para morar com um tio que morava numa cidade bem distante. A mãe de Salim estava muito triste. Ela não queria aquilo, não queria ficar longe do seu filho que ela tanto amava, mas ela não encontrou outra saída. E além do mais, ela queria que o seu filho tivesse uma vida melhor e que ele estudasse. E ficando com ela, isso não seria possível. Ela não tinha um emprego, não podia realmente oferecer aquilo que Salim precisava. Mas a mãe dele conversou com ele e explicou o motivo de estar mandando ele para a casa de um tio. Salim entendeu que a sua mãe queria o melhor para ele. E quando ele já estava preparado para ir embora, sua mãe chegou e falou: "Filho amado, você está indo para longe de mim. Mas antes de você sair, eu quero te fazer 3 pedidos que valem para a vida toda, para que você seja um homem de valor. Primeiro, que você ore a Deus todos os dias. Segundo, seja bondoso com qualquer pessoa que puder ajudar. Terceiro, fale sempre a verdade." Salim ouviu o conselho de sua mãe, aqueles pedidos, e ele prometeu que ia obedecer a ela. Em seguida, a mãe de Salim trouxe um saquinho com 3 moedas de ouro para dar para ele. E ela disse: "Olha, filho, é seu. Esse pequeno tesouro é seu. É tudo que eu tenho. Mas é para você comprar alguma coisa que você precisar." Salim ficou muito feliz. Apesar de sua mãe ser tão pobre, ela ainda ofereceu para ele aquilo que ela tinha, porque ela o amava muito. Então, Salim viajou com uma caravana. Era um grupo de homens que levava mercadorias para serem vendidas em outros lugares. Tapetes, roupas, coisas desse tipo. Com certeza Salim ia sentir muita saudade de sua mãe. E ela também ia sentir saudade de seu filho. Mas Salim não tinha dúvidas. A sua mãe fez o melhor que podia para ele. E o serviço de Salim durante aquela viagem com aqueles homens era ajudar a dar alimentos para os camelos quando eles paravam para descansar ou passar a noite. E ele fazia o seu serviço com muita alegria e disposição. Apesar de estar com saudade de sua mãe, ele estava sempre alegre. Naquela noite, quando eles pararam para dormir, Salim estava muito cansado e não demorou muito. Ele logo dormiu. E aí, algo muito ruim aconteceu. Enquanto Salim dormia, chegaram alguns ladrões. E eles costumavam assaltar
os viajantes. Aqueles homens eram ladrões cruéis. Pegando o que não pertencia a eles, eles estavam pecando. Mas pecado não é apenas roubar. Pecado é fazer a sua própria vontade, em vez da vontade de Deus. O desejo de pecar vem do fundo do seu coração. E todos nascem com pecado. Todos, inclui você e eu. A Bíblia diz, eu vou ler para você esse versículo, em Jeremias, capítulo 17 e versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Pode ser que você até queira agir certo, mas continua com um forte desejo de fazer as coisas erradas. Será que alguma vez você já pegou algum dinheiro da bolsa da sua mãe sem pedir? Ou será que você já acompanhou os seus amigos quando pretendiam fazer alguma coisa errada? O seu pecado te separa de Deus. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus num lugar terrível de sofrimento. Sabe, naquela noite, quando Salim acordou, ele viu que todos os companheiros de viagem estavam amarrados. Os ladrões haviam amarrado eles. E os ladrões estavam em redor de uma fogueira para se aquecerem do frio. E sabe o que eles faziam? Levavam aqueles companheiros de viagem para ser apresentados ao chefe dos ladrões. Porque eles queriam saber o que eles estavam levando para vender e onde estava o dinheiro. Mas quando chegou a vez de Salim, aquele ladrão nem quis perder tempo. Ele falou, ele é muito pequeno. Então ele só perguntou para o menino, quanto dinheiro você tem e onde está? E Salim disse para ele, olha, eu tenho 3 moedas de ouro que estão dentro do meu colete. Aquele homem apenas riu, porque ele não acreditou. Daí um pouco, o segundo ladrão fez a mesma pergunta e Salim deu a mesma resposta para ele. Mas ele também não acreditou. E o terceiro, tudo igual. Fez a mesma pergunta, Salim deu a mesma resposta, só que ele ficou irritado. Ele achou que Salim estava zombando deles, dizendo que tinha 3 moedas de ouro. Então, aqueles homens levaram Salim para o chefe dos ladrões e contou para ele o que o menino estava dizendo. E o chefe dos ladrões olhou para Salim e achou que havia alguma coisa errada. E ele fez a mesma pergunta para o menino. Crianças, que momento difícil para Salim estar ali na presença daquele homem tão perigoso. Mas Salim sabia de uma coisa. Ele sabia que Deus o amava, porque Deus é amor. Deus amava Salim e estava cuidando dele. Deus ama você também. Ele conhece você, ele sabe tudo sobre você, inclusive o seu pecado. Deus não ama o pecado, Deus não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Deus, em sua palavra, a Bíblia, diz, com amor eterno, eu te amei. Sabe o que é eterno? É algo que não tem fim. Não duvide do amor do Senhor por você. Naquele momento, o chefe dos ladrões perguntou para Salim quanto de dinheiro ele tinha e onde estava. Todos ficaram olhando para Salim, achando que ele não tinha nenhuma moeda. Então Salim olhou firme para aquele homem e disse, olha, eu tenho 3 moedas de ouro que estão dentro do meu colete. E eu já disse isto para os outros homens que me perguntaram, mas eles riram de mim e não quiseram acreditar. Naquele momento, Salim mostrou
para o ladrão aonde estavam as moedas. E ele então disse: mas se isto é verdade, por que você está me contando? Ninguém contou nada até agora. Por que você está contando? Crianças, Deus é amor. Ele amava aqueles ladrões também e queria que eles se arrependessem dos seus pecados para que fossem perdoados. Você pode estar pensando, mas será que Deus deseja salvar pessoas tão ruins? Sim. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que nenhuma pessoa se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, em seu plano perfeito, enviou o seu único filho à terra para salvar a todas as pessoas que se arrependerem dos seus pecados e receberem o Senhor Jesus como Salvador. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, pagando o castigo que você merece. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus está vivo. Jesus não ficou na cruz, Jesus não ficou no túmulo, ele está vivo no céu. E por isso você pode ser salvo. Se você tão somente confiar no que ele fez na cruz por você. Naquele momento, o ladrão, o chefe dos ladrões, abriu o colete de Salim e viu as 3 moedas de ouro que a sua mãe havia dado. E ele ficou admirado e falou: é verdade, você tem 3 moedas de ouro. Por que você me contou isto? Por quê? E ele ficou ainda mais admirado quando Salim disse para ele que antes de sair de casa, sua mãe havia feito 3 pedidos para ele. Que ela havia pedido que ele orasse todos os dias, que ele fosse bondoso com qualquer pessoa que pudesse ajudar e que ele falasse sempre a verdade. Sabe, se você já tem Jesus no seu coração, você precisa falar a verdade. Assim como a mãe de Salim pediu para ele falar a verdade, você também precisa. Aqueles homens ficaram admirados com a resposta de Salim. E todos ficaram em silêncio, na expectativa para ver o que ia acontecer. E sabe o que aconteceu? O chefe dos ladrões começou a mexer no cinto e tirou 3 moedas de ouro e deu para Salim. 3 moedas de ouro. Agora Salim ficou com 6 moedas. 6 moedas de ouro. Aqueles homens ficaram envergonhados, porque apenas aquele menino falou a verdade. Alguns se arrependeram e pensaram: por que eu não falei a verdade? Quem sabe eu também teria ganho outras moedas, ou quem sabe eu teria ganho o dobro de moedas, assim como Salim. Aquele homem ficou admirado, o chefe dos ladrões ficou admirado com a coragem e com a honestidade de Salim. Você sabe o que é ser honesto? Ser honesto é ser uma pessoa sincera, é ser uma pessoa de confiança. Salim era uma pessoa de confiança. Mesmo longe de sua mãe, ele estava obedecendo a ela. Era um menino que falava a verdade. Então, se você tem Jesus no coração, já recebeu ele como seu Salvador, fale a verdade. Aquele homem ficou tão admirado com a atitude de Salim, mesmo longe de sua mãe, ele estava obedecendo, que ele reconheceu que Salim merecia uma recompensa pela sua atitude de coragem. Sabe, crianças,
Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, se os seus pecados já foram perdoados, outras pessoas precisam ver uma diferença em sua vida. Talvez você tenha algum pecado na sua vida que você costumava fazer antes de receber o Senhor Jesus como Salvador. Talvez você falava mentiras, ou talvez você tenha dificuldade de obedecer aos seus pais. Se isso acontece com você, busque ao Senhor, peça a ajuda dele. Ele está pronto a ajudar você. Fale a verdade. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isto significa que se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, as atitudes negativas devem ser deixadas. Você precisa agir como uma nova criatura em obediência ao Senhor. Salim pôde dizer para aqueles homens que ele obedecia a sua mãe e falava a verdade porque ele tinha Jesus no seu coração. E ele havia aprendido na Bíblia que devemos obedecer aos nossos pais, falar a verdade e ajudar as pessoas. Aqueles homens ficaram tão envergonhados que começaram a conversar entre eles. E eles decidiram, a partir daquele dia, que eles iam ser pessoas honestas, ser pessoas de confiança e que eles não iam mais roubar ninguém. Que história linda, não é, crianças? Um menino tão pequeno ensinou uma lição tão importante para aqueles homens. Mas eu quero dizer para você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, que ainda está com seu coração cheio de pecados. Concorde com Deus que você é pecador. Diga a Ele que você crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Confie que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Você pode fazer isso através da oração. Ore ao Senhor, peça a Ele para perdoar o seu pecado. Invoque ao Senhor. Invocar é pedir. Peça a Ele. O Senhor é fiel. Ele vai perdoar o seu pecado. Confie nele como seu Salvador. E você que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa ser diferente, você precisa crescer, não apenas em estatura, mas em obediência ao Senhor. Fale a verdade, ainda que às vezes seja bem difícil. Não foi fácil para Salim falar a verdade no meio daqueles ladrões. Fale a verdade. Deus está pronto a ajudar você nos momentos difíceis. E não esqueça também de ajudar as pessoas que estão precisando de sua ajuda. Você não precisa ir longe para ajudar alguém. Pode ser que em sua casa mesmo alguém esteja precisando de ajuda. Não finja que você não está vendo. Ajude e não esqueça. Fale sempre a verdade. Que Deus te abençoe. Grande beijo e até a próxima!